A operação de reintegração de posse da Gruta do Tigre, em Rio do Oeste, ontem durou 5 horas. Os indígenas deixaram o local e o ponto de turismo religioso está liberado. A mobilização em Rio do Oeste começou cedo ontem. Policiais militares e uma equipe da prefeitura se concentraram na Casa da Memória para aguardar a Polícia Federal. A prefeitura colocou à disposição 2 caminhões caçamba e um micro-ônibus para retirar os indígenas e os pertences deles do local. Eram 9 horas da manhã, quando viaturas das polícias federal, militar, tropa de choque da PM, bombeiros e Justiça Federal entraram no Parque da Gruta. Lá estavam, no momento, cerca de 10 indígenas, entre eles muitas crianças, que receberam as forças de segurança assim, com uma dança típica do povo Xocleng, que eles costumam fazer durante os protestos. Um representante da FUNAI também estava no local. Por ordem da Polícia Federal, a imprensa teve que aguardar o desfecho da operação fora do parque, onde também ficaram autoridades e outros policiais. Segundo a assessoria jurídica do município, o mandado de reintegração de posse por parte da Justiça Federal saiu ainda na semana passada, mas só foi cumprido ontem, porque era necessário mobilizar a Polícia Federal. Na decisão, foram interpostos recursos pelo Ministério Público Federal e pela FUNAI, que foram negados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão de liberar o acesso à gruta foi para evitar novos conflitos, ameaças e agressões de ambas as partes, até que seja concluído o estudo reivindicado pela comunidade indígena para apontar se havia a presença de ancestrais deles no local. Em caso de descumprimento da reintegração, foi estipulada multa de R$ 500 por dia. O que motivou a decisão foi a quebra do acordo de convivência respeitosa firmado entre as partes com a Justiça Federal, já que houve bloqueio do acesso à gruta. Depois de muita conversa, os primeiros indígenas só deixaram o local no início da tarde, mais de 3 horas depois do começo da operação. Eram 2 idosos que saíram neste carro da FUNAI. Depois partiu um caminhão caçamba da prefeitura levando pertences dos indígenas. Só por volta das 2 horas da tarde, os outros Xoclengs deixaram o local em uma caminhonete e no carro deles. E aí o segundo caminhão saiu com móveis e outros objetos de uso doméstico. Apesar do grande aparato policial mobilizado aqui para a Gruta do Tigre, a reintegração de posse não foi cumprida de forma tão rápida como se esperava. A Justiça decidiu fazer tudo de forma pacífica para evitar conflitos. Esse processo levou cerca de 5 horas e os indígenas impuseram algumas condições para deixarem o local. Uma delas foi conseguir uma casa na área central de Rio do Oeste com aluguel social pago pela prefeitura para uma das famílias do acampamento. As outras voltaram para José Boatê. Então a prefeitura vai pagar um aluguel de 30 dias para o caseiro da gruta. Ele, a esposa e os 2 filhos. E os demais daí vai ser levado para a aldeia de onde vieram. No caso, a esposa do caseiro, que é indígena. Isso, a esposa do caseiro, que é indígena. Ele não é, mas ela é. Eles solicitaram ainda que alguns pertences ficassem na residência do caseiro, pedido que também foi atendido. Pediram por 60 dias que alguns pertences deles ficassem nessa residência, com que o município concordou, né, para evitar mais conflito, para que a coisa acontecesse de forma muito tranquila, a reintegração da posse. Então, numa conversa com as forças policiais, o juízo, a gente concordou que esses pertences permaneçam por 60 dias até uma nova rodada de negociação que a gente já conversou aqui. Prefeito, o senhor não tem receio que eles retornem? Isso aí é uma coisa que não tenho muita segurança, tá? Eu sou uma pessoa que tenho muita fé em Deus e na minha equipe de administração, mas para mim o importante hoje foi limpar o nosso parque municipal, né? Tão esperado pela população do Rio do Oeste, e deixar bem claro, um parque municipal não é do meu município, não é do prefeito, tá? É do Brasil. Por isso, eu quero dizer assim, dormi ao lado dela e fiz uma promessa para ela e toquei com a Nossa Senhora Aparecida, que é a gruta da Nossa Senhora Aparecida, tá? E deu certo e pode ter certeza. Agora daqui para frente vai continuar dando certo. Se eles descumprirem a decisão, eu acho que fica até pior para eles, né, no processo. Então a gente tem certeza que eles não vão descumprir, que a gruta vai permanecer assim, desocupada até nova determinação da Justiça. Quanto ao restaurante que fica no Parque da Gruta, o proprietário não confirmou se vai reabrir até que haja decisão definitiva sobre o caso. Os ossos expostos no local estão cobertos com uma lona preta. As famílias do município que se mobilizaram em torno da reintegração, principalmente depois de conflitos que ocorreram na área, dizem que se sentem aliviadas com a liberação do local. A gente se sente assim, bem tranquila, né? Mais tranquila agora, né? Foi uns meses ali que a gente ficou bem
impaciente, sem saber o o desfecho disso, né? Graças a Deus o prefeito trabalhou bem, toda a equipe, né? A gente sempre rezou para Nossa Senhora que está aqui, para dar uma força para a gente. Isso aqui era do meu pai, né? É uma doação que ele fez para a igreja repassou para a prefeitura, pelos cuidados que tinham que ter. E então, assim, gratidão sempre por ter conseguido vencer essa etapa. Parabenizo a nossa população e a todos que participaram dessa reintegração, que a gente sempre prezou para fazer com a razão e não com a emoção. Confrontos nunca tem um ganhador, sempre vai ter, todos são perdedores. E assim, com a razão, a gente conseguiu, através da justiça, fazer essa reintegração de posse e novamente a gruta é do município, de quem sempre foi. O processo segue em andamento na Justiça Federal. O prazo de 90 dias para que sejam feitos estudos que comprovem a presença ancestral indígena no local encerra em junho. Os estudos continuam, isso é um processo longo, não vai se decidir agora, né? A partir do aporte dos estudos no processo, vão ter audiências, vão ter novas rodadas de negociações. Então isso não se acaba aqui hoje. Hoje é só uma etapa do processo, né? Isso mais tarde vão ter outras etapas e a gente vai devagar tentando resolver isso. A gente espera, né, que a Gruta do Tigre permaneça com o município de Rio do Oeste, porque é um patrimônio da cidade. No fim da operação, o prefeito e a equipe de trabalho subiram até a gruta. Diogo Ferrari, que estava sendo muito cobrado pela população para que tomasse providências, se emocionou. É 60 dias, tá? Eu não sei o que é uma noite de sono, não sei o que é um prato de comida do começo ao fim, a preocupação de dar esse retorno para a nossa população. Então, eu estou muito aliviado, tá? Quero agradecer a minha equipe de administração, o meu povo que rezaram, que honraram e confiaram na minha pessoa. E aqueles que me criticaram, eu quero agradecer também, que hoje foi uma prova, né, que eles não estão brincando com criança pequena, brincando com um homem de verdade. Como a imprensa não pôde acompanhar a operação, não conseguiu conversar com os indígenas. Por telefone, a coordenadora do movimento, Joselina Paté, que vai ficar morando na casa com aluguel social em Rio do Oeste, disse que os Xokleng seguem no aguardo dos estudos e das novas audiências sobre o caso. Eles querem acompanhar tudo de perto.